Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do curso da Carta aos Gálatas. Nesta aula, nós vamos estudar versículo por versículo do capítulo 3 da Carta de Paulo aos Gálatas. Como nós já vimos nos capítulos anteriores, nesta carta, Paulo vai fazer a defesa do seu apostolado, vai fazer também a defesa do evangelho e a defesa da ética, da conduta de um cristão. Então, nesta carta escrita aos Gálatas, Paulo vai estar tratando principalmente desses três assuntos. Como nós já vimos anteriormente, e aqui eu quero frisar para você que não assistiu às aulas anteriores, assista às aulas anteriores aqui no Bibliaflix, assista os capítulos anteriores, capítulos 1 e 2, e também a aula introdutória deste curso, para que você possa entender todo o contexto. Vamos focar agora no capítulo 3. Então, para você, como você já assistiu às aulas anteriores, você sabe que Paulo, nos dois primeiros capítulos, fez a defesa do seu apostolado. Essa carta, que tem 6 capítulos, está dividida assim. Os dois primeiros, Paulo se defendeu. Ele defendeu que ele é, de fato, um apóstolo do Senhor, assim como os 12. Agora, nos capítulos 3 e 4, ele vai fazer a defesa da fé cristã, que estava sendo tremendamente atacada pelos judaizantes, que estavam querendo implantar, acrescentar algo a mais no sacrifício vicário de Jesus lá na cruz do Calvário. Então, Paulo vai fazer a defesa mostrando que o povo de Deus, os Gálatas, eles não precisavam voltar para a prática da lei, voltar para a prática da circuncisão, porque tudo isso era passado. Agora eles estavam vivendo na presente era pela fé na graça de Deus. Sabendo disso, nós vamos entender como que Paulo fez essa defesa, como que ele combateu os judaizantes. E é interessante você anotar na sua Bíblia as várias citações de Paulo em que ele vai fazer menção, pois está escrito. Claro que quando Paulo vai defender a fé cristã, ele não simplesmente traz argumentos de si próprio, ele não simplesmente traz achismos, mas ele vai se basear na Escritura Sagrada e sempre fazendo a defesa da fé, ele vai usar esse termo, está escrito, ou seja, a palavra do Senhor diz isso, isso e isso. Então, levando isso em consideração, eu vou ler aqui o início do capítulo 3 e logo depois nós vamos fazer aí a leitura mais pausada, versículo por versículo. Eu vou estar lendo do capítulo 3, verso 1 até o verso de número 14. E logo em seguida a gente faz então a explicação desse trecho. Pega a sua Bíblia, acompanha aí na sua casa também e vamos começar essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes são os filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então note que nós fizemos a leitura de todo esse bloco de texto, do capítulo 3, verso 1 até o verso de número 14, Paulo tratando a respeito da lei, fazendo a ilustração entre lei e fé e trazendo o exemplo aqui de Abraão.
Vamos estudar então versículo por versículo e entender o que esse texto está nos passando. O versículo 1, Paulo já começa de forma bem dura o tratamento com os Gálatas. Ele diz o seguinte: ó Gálatas, insensatos. A palavra insensato significa tolo. Paulo então fala de forma dura para os Gálatas, dizendo: Gálatas, vocês são insensatos, vocês são tolos. E por quê? Quem os enfeitiçou? Paulo está trazendo aqui essa palavra de feitiço, é como se fosse uma pessoa que está encantada, enfeitiçada por alguém, por alguma mentira, por algum engano, e Paulo está trazendo essa ilustração para falar com os Gálatas. Ele traz essa pergunta dura desse jeito: ó Gálatas, vocês são tolos, quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que trouxe essa mentira até vocês para que vocês acreditassem tão rápido? E aqui Paulo vai trazer uma sequência de perguntas retóricas, fazendo os Gálatas lembrarem daquilo que eles já haviam ouvido Paulo pregar. E Paulo começa a fazer então as seguintes perguntas retóricas a eles: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, não foi diante de vocês que o evangelho foi anunciado e neste evangelho Cristo estava crucificado para redimir os seus pecados, Cristo estava lá na cruz do Calvário e foi por causa disso que vocês receberam a salvação. Então Paulo está falando, não foi diante dos seus olhos que ele foi exposto como crucificado, ou seja, pela cruz, não foi o evangelho da cruz que foi anunciado a vocês. E ele continua dizendo: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Agora Paulo traz uma pergunta que traz um peso muito maior, porque Paulo diz: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito que agora habita em vocês, ou foi pela fé naquilo que ouviram, ou seja, no evangelho do Cristo crucificado? Qual desses dois trouxe sobre vós o Espírito que hoje habita em vocês? E Paulo, é claro, está trazendo uma pergunta retórica, fazendo eles refletirem que não foi pela prática da lei que eles receberam o Espírito, mas sim pela fé, a fé em Cristo Jesus, no Cristo crucificado. Paulo continua no verso 3 dizendo o seguinte: será que vocês são tão insensatos? Note mais uma vez, insensatos. Será que vocês são tão tolos, tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, ou seja, tendo iniciado a caminhada com Cristo através da fé que provém do Espírito, agora querem aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então, será que agora que vocês já receberam a fé, estão em Espírito, creram em Espírito, começaram pelo Espírito, agora vocês estão querendo voltar para a prática da lei? Vocês estão querendo fazer com o esforço próprio, querendo se justificar diante de Deus com o cumprimento da lei? Paulo, então, quando ele detecta que os judaizantes estão incluindo novamente a prática da lei como um critério para se salvar, Paulo começa a rebater isso e ele começa a combater isso com essas perguntas, fazendo os Gálatas refletirem. E Paulo traz de forma dura, chamando-os de insensatos. Ou seja, insensatez é tolice. E Paulo está falando: será que vocês que começaram pela fé, através do Espírito, estão querendo agora pelo esforço próprio, pelo cumprimento próprio, querendo seguir as regras por força própria? Será que vocês estão querendo se aperfeiçoar dessa forma? Paulo está combatendo através dessas perguntas. E ele não para por aqui. Ele diz o seguinte no verso 4: será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. É claro que nós sabemos que os cristãos naquela época eram extremamente perseguidos, tanto pelo Império Romano quanto pelas pessoas que estavam ali, os judaizantes, por exemplo, os judeus, outras religiões, perseguiam os cristãos naquela época. E Paulo está falando: será que foi inútil vocês sofrerem tanta perseguição, vocês serem tão perseguidos? Será que foi inútil tudo isso? Porque agora vocês que saíram da graça estão querendo voltar para a prática da lei, querendo se aperfeiçoar com esforço próprio. Será que todo esse sofrimento para que vocês recebessem e crescem nessa graça por intermédio do Espírito, será que isso foi inútil? E Paulo continua trazendo aqui os seus argumentos em forma de pergunta. O verso 5 diz: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres em vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Olha essa outra pergunta que Paulo traz. Aquele que opera milagres em vocês através do Espírito, ou seja, Cristo, que faz a operação dos seus milagres através do Espírito Santo na vida de vocês, ele faz isso porque vocês praticam a lei ou porque vocês receberam e creram na palavra da verdade?
Então Paulo traz aqui um confronto para eles. Será que vocês estão recebendo os milagres? Será que vocês estão recebendo o Espírito Santo? É porque vocês cumprem a lei? Ou é porque vocês creram no Evangelho, creram no Cristo crucificado? Então Paulo confronta eles com inúmeras perguntas, fazendo eles refletirem e entenderem que o sacrifício de Cristo e a graça de Deus por intermédio da fé é que faz com que eles recebam o Espírito Santo, é que aperfeiçoa eles dia após dia, e não a prática da lei, a qual os judaizantes estavam querendo que eles retornassem. Então nós vemos aqui, nestes 5 primeiros versos, Paulo trazendo um combate muito duro, com palavras duras para os Gálatas, chamando-os até de insensatos, falando que as ações deles eram ações tolas, querendo retornar para a lei, e Paulo traz isso em forma de perguntas. Porém, agora, Paulo vai fazer uma ilustração muito interessante. Paulo vai falar sobre aquilo que para os cristãos judeus, que ali, é claro, no meio dos Gálatas, que era uma região que não fazia parte da nação de Israel, Paulo sabe que a sua mensagem está alcançando muitos judeus, inclusive. Ou seja, Paulo sabia que ali no meio daquele povo dos Gálatas haviam tanto gentios que haviam se convertido, quanto também muitos judeus, inclusive os judaizantes. É por isso que Paulo vai trazer um exemplo aqui agora falando de Abraão, porque Abraão é considerado o pai da fé. Abraão é aquele homem que era admirado por todos os judeus. Lembra quando Cristo disse que ainda antes de Abraão existir, eu sou? E ali eles tentaram, os fariseus, mestres da lei, aqueles homens tentaram matar Jesus simplesmente por causa dessa afirmação. Ou seja, todo judeu, todo cristão tem Abraão como um ponto de referência, um homem que teve contato com Deus, ao qual Deus fez a sua promessa de abençoar as nações. E Paulo vai agora ilustrar tudo isso que ele falou anteriormente, dando o exemplo de Abraão. E olha que interessante o que ele diz no verso de número 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo está fazendo a citação do texto que está lá em Gênesis, capítulo 15, verso 6. Então, essa citação de Abraão crer em Deus e isso ser creditado como justiça, isso está lá em Gênesis capítulo 15, verso 6. E Paulo está trazendo agora essa afirmação aqui no capítulo 3 para poder fazer essa ilustração. Vejam só o exemplo de Abraão. Por causa da fé dele, porque ele creu em Deus, ele foi justificado. Então, Paulo vai começar a confrontar agora os Gálatas, mostrando que, como vocês querem voltar para a prática da lei, sendo que o próprio Abraão não foi justificado por prática da lei, ele foi justificado pela fé em Deus. Agora, ele começa a fazer a sua exemplificação de forma muito clara. O verso 7 diz: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Então, lembra que Jesus, em um certo momento da história dele, ele diz que até das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, Deus pode trazer filhos de Abraão. Então, Paulo está mostrando aqui que o judeu, aquele que se gabava tanto de dizer nós somos os filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, Paulo está mostrando aqui que é filho de Abraão, não quem simplesmente o é por ser de descendência da carne, mas quem o é por causa da fé. Descendente de Abraão é aquele que crê, assim como Abraão creu. É isso que Paulo diz, o verso 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, ou seja, os que creem, os que se justificam através da crença, da fé no Filho de Deus, estes é que são os filhos de Abraão. Não são aqueles que praticam a lei, não são qualquer um. Os filhos de Abraão, segundo a promessa, são aqueles que, assim como Abraão, creem na promessa de Deus. E o texto continua dizendo, verso 8, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Essa citação final está em Gênesis 12, versículo 3. E é interessante a gente notar que o texto está falando o seguinte, prevendo a Escritura, ou seja, o texto sagrado sendo inspirado por Deus, já sabendo que os gentios seriam justificados pela fé, quando Deus, que inspirou essa Escritura, preveu que ele justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas. O que é boa nova? Boa nova é o evangelho. Anunciou primeiro este evangelho a Abraão. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. E qual era essa boa nova? Qual era essa boa notícia? O evangelho. Por meio de você,
todas as nações serão abençoadas. Ou seja, as pessoas que fizerem como você, as pessoas que tiverem fé como a de Abraão, essas serão abençoadas. Todas as nações da terra poderão ser abençoadas, assim como Abraão foi. Justificado pela fé, essas nações, essas pessoas também seriam justificadas pela fé. E o texto continua dizendo, olha o verso 9 aí na sua Bíblia. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então, assim como Abraão creu, nós também cremos e por isso somos abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Então, a nossa fé, como a de Abraão, é que nos justifica diante de Deus e não a prática da lei, como Paulo vai falar aqui agora. Olha o verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei, e note que esse já os que se apoiam está dando a intenção de contrariedade, ou seja, Paulo está fazendo um contraste. Note que ele está falando, os que são da fé são como Abraão. Já os que praticam a lei, ou seja, são contrários a Abraão. E ele diz, já os que se apoiam na prática da lei, e se apoiar na prática da lei é tentar praticar a lei com o intuito de se salvar. Entenda isso é muito importante que você compreenda isso. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E essa citação está lá em Deuteronômio 27, 26. É um texto em que a Bíblia vai trazer para a gente que maldito é todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, quando você se propõe a cumprir a lei como critério para se salvar, você precisa cumprir toda a lei. Você não pode fracassar em nenhum ponto desde o seu nascimento. E como todos nós, como diz o salmista, já nascemos em pecado, já nascemos com essa tendência a pecar, todos nós estamos debaixo dessa maldição, debaixo da maldição da lei, ou seja, a maldição que a lei traz sobre quem a descumpre. Então, nós vemos aqui que Paulo está fazendo um contraste. Os que são filhos de Abraão, aqueles que creem, esses receberão junto com Abraão a bênção de Abraão. Já os que praticam a lei com esse intuito de ser justificado diante de Deus, esses estão debaixo de maldição, porque ninguém consegue cumprir a lei, porque a lei em si está falando que se você não persistir em cumprir, você é maldito. Então, como todos descumprem ela, todos se tornam malditos debaixo dela. O verso de número 11, Paulo deixa isso mais claro. Ele diz o seguinte, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Nota que Paulo falando aqui sobre o justo viverá pela fé, essa afirmação está lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, e Paulo vai falar disso também lá em Romanos. Mas aqui é interessante que ele fala que ninguém, é evidente, ou seja, é claro, é óbvio, que ninguém é justificado pela lei. A lei não tem poder de justificar você diante de Deus. Você cumprir toda a lei não te justifica perante ele, até porque a própria palavra nos diz que os nossos atos de justiça perante Deus são como trapos de imundícia, ou seja, nenhuma tentativa humana de se justificar é válida diante de Deus. Simplesmente a fé, que é um dom que provém do próprio Deus, que nos justifica diante dele. Então note que Paulo está falando, ninguém é justificado pela prática da lei, pois o justo viverá pela fé. Ou seja, quando cremos, ali revivemos. Quando cremos, ali somos justificados, e não quando praticamos. E é importante você anotar tudo isso, que estamos ainda no capítulo 3. Mas Paulo vai tratar ainda sobre qual é a finalidade da lei para o cristão. No demais, precisamos entender que a finalidade dela não é nos justificar, não é nos salvar. Ele já deixa isso claro aqui no verso de número 11. O verso 12 diz, a lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Paulo está fazendo uma citação lá de Levítico, capítulo 18, verso 5. Note que Paulo está usando muito a escritura, ele está usando muita referência bíblica para poder defender a fé. E isso é importante para cada um de nós, porque Paulo aqui não está se defendendo com base em achismos, com base naquilo que ele ouviu alguém dizer, não. Ele está se defendendo com base na palavra, ou melhor, ele está defendendo a palavra
com base nela própria. Paulo está fazendo aqui a apologética, que é a defesa da sua fé, com base na própria Escritura. Então você, eu, cada um de nós devemos fazer a defesa da nossa fé, não com base no que ouvimos alguém dizer, não com base no que achamos ser a verdade, mas com base na Escritura. Então, note que é isso que Paulo faz. Aqui em Gálatas 3, ele está usando a Escritura para poder mostrar que o que ele prega é a verdade e que a Escritura já apresentava isso anteriormente. E o texto continua dizendo, o verso de número 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, note novamente, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E essa citação está lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 23. Paulo, mais uma vez, cita desde os primórdios, desde os primeiros livros, ele está citando aqui cada um deles, cada passagem, mostrando que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Cristo foi pendurado no madeiro, quando Cristo foi levantado lá na cruz do Calvário, sobre ele estava caindo a maldição da lei. Sobre ele estava caindo a ira de Deus e a justificação de cada um de nós estava em Cristo. É por isso que você precisa entender, e Paulo estava trazendo isso aqui para os irmãos Gálatas, que quando Cristo morreu na cruz, ele levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. O que é o pecado? Segundo a carta de João, a primeira carta de João, o pecado é a transgressão da lei. Como todos os seres humanos transgridem essa lei, agora todos estão debaixo de maldição. E quando Cristo é levantado no madeiro, quando Cristo morre lá na cruz, ele está recebendo a punição que eu deveria receber, que você deveria receber. Então, quando essa punição é cobrada lá em Cristo, ela não pode ser recobrada em cada um de nós, porque nós cremos no sacrifício de Cristo, ele foi o nosso cordeiro substitutivo. Então, os Gálatas precisavam entender isso e nós também precisamos. Quando você peca hoje, o seu pecado já foi perdoado por Deus lá na cruz. É por isso que o Espírito Santo te leva ao arrependimento e te conduz à santidade. Mas não é pela prática da lei que você se justifica perante Deus. Não é pela prática da lei que você é garantido a sua salvação. Não é por isso. A sua salvação foi garantida quando Cristo morreu na cruz e agora que você recebeu a fé em Cristo para poder crer no sacrifício de Cristo, nesse momento você recebe a remissão dos seus pecados, porque Cristo já pagou por eles. Deus não cobrará de você o pecado que já foi pago por Cristo. É por isso que Romanos vai trazer, Paulo também vai falar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, não há mais o que condenar sobre nós, porque nós cremos em Cristo, nós cremos no sacrifício dele e ele já pagou pelo nosso pecado. Logo, quando descumprimos a lei, não recebemos um segundo juízo, recebemos agora o Espírito Santo nos convidando a obedecer a Deus por amor e não por um sacrifício para levar a salvação. Compreende? É isso que Paulo está trazendo aqui. Ele diz que Cristo nos redimiu, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando isso aconteceu? Quando ele se tornou maldito em nosso lugar. Quando ele recebeu sobre si o pecado de cada um de nós. E agora cada um de nós que cremos no seu sacrifício, que cremos nele, estamos com as nossas dívidas quitadas perante Deus. Estamos justificados perante Deus. E Paulo conclui aqui esse trecho que nós lemos no verso 14 dizendo: isso para que em Cristo Jesus, note isso, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ou seja, em Cristo, tudo isso aconteceu para que em Cristo nós recebêssemos também essa promessa que foi feita lá a Abraão. Mediante a fé, nós também, gentios, judeus, todas as pessoas recebemos e fazemos parte dessa promessa. Todas as nações da terra são abençoadas, porque assim como Abraão, em todas as nações da terra, pessoas crerão no sacrifício de Cristo, crerão na providência de Deus para nos... Então note quão incisivo Paulo foi e quão cirúrgico ele foi com esse exemplo de Abraão. Porém, muitos judaizantes, inclusive até mesmo os cristãos, poderiam pensar o seguinte: tudo bem, Paulo, mas e aí? O que está acontecendo então? Por que você está falando isso com a gente? Quer dizer que porque a gente é justificado pela fé em Cristo Jesus, quer dizer que a lei a gente deve abandoná-la, que a gente não deve mais cumpri-la? Paulo vai mostrar que não é assim que a Bíblia diz. Nós vamos entender agora
o que a Bíblia fala sobre a lei e a promessa. E isso Paulo vai tratar do verso 15 até o verso de número 29, até o final desse capítulo 3. É claro, ele vai continuar no capítulo 4, mas isso é assunto para outra aula. Então eu vou ler do verso 15 ao verso 29 e depois a gente estuda pausadamente. Diz assim o texto bíblico: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse texto é incrível e você vai ver agora como que Paulo tratou. Você já entendeu o que foi lido, mas nós vamos ler pausadamente, estudar versículo por versículo aqui, para que você compreenda que Paulo está mostrando que a lei tem um sentido, a lei tem um motivo, tem um significado. Não é o de salvar o homem. Isso fica evidente, Paulo está combatendo essa prática dos judaizantes, mas ele vai trazer agora um real sentido para as coisas. O texto começou dizendo o seguinte no verso 15: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, vocês sabem que depois que um testamento é escrito, depois que ele é carimbado, depois que é ratificado, reconhecido como verídico, ninguém pode anulá-lo e nem mesmo acrescentar alguma coisa nesse testamento. Paulo está fazendo isso porque ele estava falando sobre Abraão, sobre a promessa feita a Abraão. E agora ele está dizendo, humanamente falando, aqui nas leis da terra, ninguém pode anular e nem modificar um testamento. Agora ele continua dizendo o seguinte: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ou seja, assim como um testamento não pode ser mudado, nem acrescentado nada nele, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Note que Paulo vai frisar mais em cima disso quando ele diz: a Escritura não diz e aos seus descendentes, no plural, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Note que Paulo é bem incisivo ao mostrar que a promessa que foi feita a Abraão foi feita a ele e ao seu descendente, no singular, dando a entender que era apenas um. E o próprio Paulo trouxe aqui a resposta: quem é esse um? Ele diz no final, isto é, Cristo. No final do verso 16, ele está mostrando quem é esse descendente. E ele continua no verso 17 da seguinte forma: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Ou seja, Paulo está deixando claro, a promessa foi feita a Abraão. É como se fosse o testamento escrito. A promessa foi feita a Abraão.
Agora, a lei que veio 430 anos depois, lembra que a lei só veio por intermédio ali de Moisés, ele foi o grande legislador da nação de Israel. A lei que veio 430 anos depois que a promessa foi feita a Abraão, ela não modifica esse testamento, ela não anula esse testamento. A justificação continua sendo pela fé, assim como a de Abraão. A justificação não é por intermédio da lei. A lei veio 430 anos depois. Ela não justifica, ela não muda nada aqui nesse testamento. Deus continua fiel à sua promessa. A sua promessa não foi modificada, não foi anulada quando a lei chegou. Muito pelo contrário, a lei veio muito tempo depois e a promessa já estava estabelecida. A promessa a Abraão e ao seu descendente. E o texto continua dizendo o seguinte, o verso 18. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Ou seja, se para eu ser justificado perante Deus eu depender da lei, que veio 430 anos depois, já não está mais dependendo da promessa. Então, ele não está sendo fiel ao testamento. Entende? Então Paulo está mostrando, deixando claro com um exemplo humano do testamento, que assim como um testamento não pode ser mudado, não pode ser alterado, a pessoa vai receber a herança baseada no testamento, assim também nós, os que cremos, assim como Abraão creu, vamos receber a nossa herança baseados na promessa, baseado na promessa feita a Abraão, de que dele todas as nações seriam abençoadas, por causa da fé. E não por causa da lei que veio tanto tempo depois. E o texto continua no verso 18 ainda dizendo: Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Ou seja, a herança foi concedida a Abraão gratuitamente por causa da promessa, por meio da promessa. Assim, quando nós também estamos arraigados àquela promessa, como Paulo disse anteriormente, somos filhos de Abraão por causa daquela promessa, assim também a nossa herança não depende da lei, que veio 430 anos depois. A nossa herança depende da promessa que foi feita a ele, por intermédio, é claro, da fé. E o texto diz o seguinte, no verso 19, Paulo começa a fazer aqui o argumento que é chamado de diatribe. É como se ele estivesse lançando perguntas, é como se as pessoas lançassem perguntas. O autor se pergunta aquilo que as pessoas provavelmente o perguntariam. E ele diz o seguinte: qual era então o propósito da lei? E ele traz a resposta. Já que a lei não nos salva, já que a lei não nos traz herança, qual era o propósito dela então? Por que Deus deu a lei então? E Paulo diz: a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Paulo está deixando claro aqui que a lei ela foi acrescentada por causa das transgressões. O ser humano sempre transgrediu, sempre descumpriu a vontade de Deus. E quando a lei veio, ela veio com a função de mostrar, de deixar patente quem estava descumprindo a vontade de Deus. A lei veio para servir como se fosse um espelho. Todos os homens transgrediam a vontade de Deus, mas quando a lei veio, todos podiam agora ver onde estavam transgredindo a vontade de Deus. E Paulo está falando, ela foi promulgada por meio de anjos. Ou seja, Moisés recebeu a lei por intermédio de anjos e ele foi o legislador, o mediador que transmitiu ela aos demais. Então, nós vemos aqui que a função da lei nunca foi salvar ninguém. A lei simplesmente veio para que o homem que cometia adultério olhasse para ela e visse: isso que eu estou praticando é errado, é contrário à vontade de Deus. Para que o homem que praticava a cobiça olhasse para a lei e visse: eu cobiço, isso não é legal. Paulo mesmo diz isso, que ele não conheceria o que é cobiça se a lei não o mostrasse: não cobiçarás. Entende? Então aqui ele já deixa claro qual é a finalidade, por que a lei veio, qual era o propósito dela então. Então é isso que Paulo está falando aqui, ele diz, deixa bem claro, o propósito da lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Ou seja, Paulo deixou claro que até que viesse esse descendente, a lei havia sido acrescentada, para que todos vissem, para que todos percebessem as suas transgressões. Ele conclui dizendo no verso 20, contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Ou seja, esse que estava mediando, esse que estava trazendo a lei aos demais, ele estava ali também como mediador, porém também como transgressor da própria lei. Mas Deus é um. E ele vai trazer a justificação para nós através da fé, não por intermédio de algum mediador ou da lei ou de seja lá o que for. O intermédio único que Deus usa para nos salvar é a fé em Cristo Jesus. No verso 21, note que Paulo continua essa diatribe dizendo o seguinte: então a lei se opõe às promessas de Deus?
Então, peraí, Paulo. Alguém poderia perguntar isso para ele. Então, peraí, Paulo. Se a promessa foi feita a Abraão, 430 anos depois veio a lei. Quer dizer que a lei está contrária a essa promessa? Quer dizer que a lei é contra a promessa que foi feita a Abraão? E Paulo responde também aqui no verso 21. De maneira nenhuma, não está contrária. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Ou seja, Paulo está falando, não, a lei não está contrária à promessa. A lei provém de Deus também, assim como a promessa provém de Deus. Porém, a lei não pode dar vida, a promessa sim. E Paulo diz o seguinte, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Ou seja, todos estão encerrados, todos estão debaixo do pecado, para que a promessa que foi feita a Abraão seja cumprida por meio da fé e não da prática da lei. Então, elas não são contrárias. As duas vieram de Deus. Porém, todos estão debaixo da lei, descumpriram a lei, mas só são justificados não quando a cumprem, mas quando creem e não quando cumprem a lei. Entende? O texto continua dizendo o seguinte, verso 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Custódia é como se fosse sob a guarda, sob a lei estivesse tomando conta de nós. Antes que essa fé, antes que aquele descendente de Abraão se manifestasse, trouxesse a clareza do evangelho a nós, antes disso estávamos sob a custódia da lei. A lei estava tomando conta de nós. Nela encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Ou seja, até que a fé fosse revelada, nós estávamos sob a custódia da lei. A lei nos guardava, a lei nos protegia de descumprir a vontade de Deus, porque olhávamos para ela e víamos que a cobiça era pecado. Então fazíamos de tudo, nos esforçávamos para não cobiçar, porque a lei estava sendo, a nossa tutora, cuidando de cada um de nós. Assim, verso 24, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então note que a mesma palavra está aqui. A lei foi o nosso tutor. A lei tomou conta de nós. O tutor, em algumas traduções, vai estar aio, era aquela pessoa que pegava a criança pela mão, levava ela até a escola, tinha ali a responsabilidade de educar, ensinar bons costumes a essa criança, mas esse tutor, esse aio, não era o pai da criança. A lei também não é o pai, a lei não é aquele que dá a vida por nós. A lei simplesmente é aquela que nos ensina os bons costumes. A lei é aquela que nos mostra onde estamos errando, nos guia até Cristo, no sentido que, quando olhamos para ela, vemos ali o caráter do nosso Deus e como ser mais parecido com ele. Então nós vemos que a lei serviu como um tutor, que nos conduzia até Cristo. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Ou seja, agora que a fé já foi revelada, eu não preciso mais olhar para a lei para cumprir e ser parecido com Cristo. Porque agora, pela fé, eu sou parecido com Cristo. Eu sou imagem de Cristo. Não porque eu cumpro a lei e me pareço com ele, mas porque eu creio nele e isso me reveste dele. Eu creio que você está entendendo essa palavra, está entendendo essa mensagem e a profundidade disso que Paulo está tratando aqui neste capítulo. Mas vamos continuar para finalizarmos e depois fazermos uma breve reflexão. O verso de número 26, Paulo já começa a trazer aqui um argumento que ele vai discorrer mais no capítulo 4. Ele fala sobre os filhos de Deus. E ele diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, todos são filhos de Deus mediante a fé. Sem a fé, não são filhos de Deus. E ele está trazendo, pois os que em Cristo foram batizados, e esse batismo não é simplesmente o batismo nas águas, esse batismo é como aquele do ladrão na cruz. O ladrão na cruz que olhou para o outro ladrão que estava criticando a Jesus, e quando ele olha para Cristo, ele tem a revelação, ele tem o batismo do entendimento de quem Cristo é. E ele diz em Lucas 23:40, como é que você é outro ladrão? Como que você não tem temor a Deus, mesmo estando debaixo da mesma acusação que ele? Ou seja, ele reconheceu que era Deus quem estava ali na cruz, e quando ele reconhece isso, ali está o batismo, ali está o momento em que ele é batizado na fé em Cristo Jesus. Então, aqui é isso. Quando cremos em Cristo, fomos batizados nessa mesma fé.
E ele continua: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ou seja, somos parecidos com Cristo porque nós cremos nele. E o fato de crermos nele, recebemos esse batismo. E a palavra continua, verso 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus não há mais a separação, aquilo que separava judeu e grego, um cumpre a lei, o outro não cumpre, o judeu e o gentil são separados porque um faz isso, o outro não faz. Não há mais essa separação, agora vocês são um. Não há mais homem superestimado, mulher subestimada, não há mais isso, agora são um em Cristo Jesus. Ele está mostrando que nós somos o corpo de Cristo, não há diferença entre nós, porque agora todos estamos revestidos dele. Todos somos salvos não por nossos méritos, não porque um é circuncidado e o outro não é, não porque um cumpre a lei e o outro não cumpre, não porque um é homem e o outro é mulher, não, nada disso. Todos fomos batizados, todos fomos salvos e revestidos dele quando cremos nele. E Paulo conclui, é claro, dizendo no verso 29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então ele conclui falando, se vocês são de Cristo, se vocês creem em Cristo, se vocês pertencem a Cristo, são revestidos de Cristo, vocês são descendência de Abraão. Não simplesmente um que é judeu de sangue, mas aquele que crê em Cristo. Esse é descendência de Abraão, porque Cristo era o descendente. E ele conclui dizendo, e herdeiros segundo a promessa. Então, assim como Abraão herdou a justificação por meio da fé, assim também, nós que cremos em Cristo, somos justificados, assim como Abraão, por meio da fé. Então nós vemos neste capítulo, Paulo tratando que a promessa foi feita antes da lei. A lei e a promessa não são contrárias, mas não somos justificados pela prática da lei. Somos justificados porque cremos na promessa, cremos em Cristo, cremos em Deus, e é isso que nos justifica perante Ele. A lei veio para mostrar onde estávamos falhando. Ela nos mostrava e nos guiava até Cristo. Mas como Cristo já se revelou e a fé está revelada, basta crermos nele. E quando cremos nele, recebemos o perdão, a remissão dos nossos pecados, como Paulo deixou bem claro aqui. Então é isso, você que estudou esse capítulo, no capítulo 4 tem muita coisa ainda nesse mesmo contexto, nesse mesmo assunto que Paulo vem tratando. Ele está fazendo a apologética, a defesa da fé cristã, e é claro, depois disso ele vai falar também sobre a conduta do cristão agora perante a lei. Agora que ele já entendeu que não é salvo pela lei, como que o cristão deve reagir à lei? Então nós vamos estudar isso posteriormente. Se você não estudou os capítulos anteriores, estude. E nos vemos aqui na próxima aula do curso da Carta de Paulo aos Gálatas, dentro do programa Bíblia Flix. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.